E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, nossa aula de hoje é algarismos significativos, regra de arredondamento. Pessoal, a gente vai ver como você arredonda os resultados que você obtém de medidas com instrumentos diferentes. Então, serve também para outros tipos de algarismos, não precisa ser a medida, mas a gente vai focar mais nos algarismos significativos. Beleza? Pessoal, eu sou o professor Kelson aqui do canal Física e bora lá para a aula. Então, galera, nós temos aqui três itens A, B, C e temos ali a regra de arredondamento. O que acontece? Quando aquele algarismo, né, que você vai tirar é menor que 5, você mantém o algarismo que vai ficar, o último algarismo que vai ficar. Se aquele algarismo que você vai tirar for um algarismo maior que 5 ou igual a 5, você soma 1 no último algarismo que vai ficar na sua medida, no seu resultado. Então, por exemplo, eu tenho que 2,5 vezes 6,12. 2,5 vezes 6,2 vai dar quanto? É fazer a multiplicação normalmente, beleza? Então vai ficar quanto isso aqui, galera? 15,3. Então, essa vai ser a nossa resposta, 15,3. Usando a regra de algarismos significativos na multiplicação, você vai fazer o quê? Você vai pegar o número de algarismos da medida mais pobre, ou seja, o menor número de algarismos significativos, que é o 2,5. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 2. Tomei a resposta, tem que ter 2 algarismos significativos. Então, o que eu faço? Eu tiro o 3. Então, esse 3 aqui eu vou tirar ele. Só que simplesmente eu não posso só tirar. Eu tenho que arredondar. Só que o 3 aqui, galera, ó, é um número menor que 5. Então, se ele é menor que 5, o 5 que vai ficar, eu vou manter ele. Então, vai ficar quanto a minha medida? Vai ficar 15 metros, centímetros, newtons, o que for. Beleza? Tá. A próxima medida nossa aqui é 3,15 mais 2,898. Então, a regrinha da soma e da subtração é um pouquinho diferente da regrinha da multiplicação de algarismos significativos. A regra de arredondamento é a mesma para todo mundo, beleza? Então, vai ficar quanto isso aqui? Somando, vai dar esse número aqui, ó, 6,048. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? No caso da soma e da subtração, eu tenho o seguinte, eu tenho que olhar o menor número de casas decimais. Nesse caso aqui, esse aqui tem 3, essa aqui tem 2 casas decimais. Então, nesse caso, a minha resposta tem que ter 2 casas decimais. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, tiro o 8 para ficar com 2 casas decimais. Só que esse 8 aqui, galera, ele está aqui, ó. Ele é maior que 5. Então, se ele é maior que 5, isso quer dizer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Somar mais um aqui no 4, que eu tenho que aumentar uma unidade no último número que vai ficar. Então, nesse caso aqui, eu somo mais um. E quanto que vai dar o meu número? Vai ficar 6,05. Essa é a minha medida, meu resultado final dessas duas medidas que eu somei. Beleza? Tá. A letra C é uma subtração. E a regra da subtração é a mesma da adição de algarismos significativos. Mas a regra de arredondamento é a mesma para todo mundo. Beleza? Essa subtração aqui, que é o 3,569 menos 1,06964, né? Vai dar quanto isso aqui? Vai dar esse valor aqui, galera, ó, 2,49936. Só que aí eu tenho que ver o seguinte, o importante é isso, ó, ver quantos algarismos significativos ou quantas casas decimais eu tenho do algarismo que tem menor número de casas decimais. É este daqui, eu tenho 3, aqui eu tenho 5 casas decimais. Então, a minha regra é a seguinte, arredondar para 3 casas decimais. E quando eu arredondo para 3 casas decimais, o que eu faço? Eu tenho que 1, 2, 3. Então, eu vou tirar daqui em diante. Ou seja, o primeiro número que eu estou tirando aqui é o 3. E o 3 está aqui. Se ele está aqui, eu vou ter que manter quem? O 9. Então, nesse caso, como é que vai ficar o meu resultado? Vai ficar
2,499. Ou seja, eu mantive o último algarismo, que é o 9, porque o 3 é um número menor que 5. Beleza? Vamos passar para a próxima. Tenho aqui também 3 alternativas, D, E, F. E eu tenho o seguinte, eu tenho esse número aqui dividido, né, o 16,34 dividido por 7,6. Ou seja, a divisão é a mesma coisa da multiplicação. Você vai pegar o menor número de algarismos significativos e não o menor número de casas decimais, igual na soma e na subtração, ok? Tá, fazendo essa conta aqui, galera, eu tenho esse resultado aqui, ó, 2,15. E aí eu tenho o que nos nossos algarismos? Eu tenho dois algarismos significativos, que é uma divisão igual a da multiplicação. Certo? A regra de algarismos. Regra de arredondamento é a mesma para todo mundo, beleza? Até mesmo para números que não são algarismos significativos. Bom, eu tenho que ter 2 aqui também. Se eu tenho 2 aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte aqui, galera. Eu tenho que tirar o 5, que eu tenho que ter 2 algarismos. Independe se tem vírgula ou não, mas eu tenho que ter 2 algarismos. 5 é igual a 5. E entra nessa regra aqui de somar mais um aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse caso aí, eu vou somar mais um aqui no último algarismo que vai ficar, que é o 1. Então, qual que vai ficar meu número? Vai ficar 2,2. Bom, aqui eu não fiz conta nenhuma. Só para a gente poder treinar uma regra que é essa aqui, ó. Se o último número que eu tirar, né, ele for ímpar, eu somo mais um. Quando os outros números todos forem 5, tudo com 0 depois dele, certo? Se esse último número que eu tirar for par, seguido de 5 e todos esses zeros, eu mantenho o último número que vai ficar. Vamos ver aqui? Melhor fazendo, né? Então, vamos fazer aqui então. Então, aqui eu estou querendo o quê? Nesse item E, eu tenho aqui 2 algarismos significativos. Eu quero 2. Então, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que tirar, nesse caso, o 5 de todos esses zeros aqui também, ó. Eu tenho que tirar daqui em diante, cara, ó. E aí, o que acontece? O último número é 5. O que é mais 5 soma 1. Não, aí você tem que ver qual o número que antecede ele. Nesse caso aqui, o número antes dele é o 2. E 2 é par. Então, o que acontece? Como é que vai ficar a minha resposta? Vai ficar quanto? 4,2. Porque eu tenho que manter quanto é par. Quando esse 5 tá, todos os outros números depois dele for zeros. Beleza? Tá. E aí, o que eu tenho agora na letra F? Eu quero 3 algarismos significativos na minha resposta, na minha medida. Então, o que eu faço? Eu vou ter que vir aqui e tirar, ó, ficar o 9, o 3, o vírgula 7. Então, eu vou ter que tirar esse 5 com todos esses zeros. Opa, de novo o 5 aqui, ó. É o meu último número que eu estou tirando. E o 5 eu tenho que somar mais um? Não. Esse 5 tem o quê? Depois dele tem zeros. Aí a gente entra nessa regra aqui. Nessa regra, o que acontece? Qual o número que está antes do 5? É o 7. E o 7 é um número ímpar. Olha lá, ó, ímpar. Se é um número ímpar, o que eu faço? Eu somo mais um no último número que vai ficar, que é no 7. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar mais um no 7. E como é que vai ficar a minha resposta? Vai ficar 93,8. Beleza? Então, pessoal, tá aí as regras de algarismos significativos junto com arredondamento. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula de arredondamento, né? O pessoal que faz medidas aí precisa muito dessa parte de arredondamento, dessas regras de arredondamento. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de dar o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe essa aula. Valeu, galera. Até a próxima.